Olá, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreenda Mulher. Aqui ouvimos histórias reais de mulheres que nos inspiram a empreender com fé, coragem e propósito. Hoje eu vou conversar com uma convidada muito especial, que é a Viviane. Ela montou o primeiro brechó de brinquedos do Brasil diante de uma grande dificuldade financeira que ela passou. Bem-vinda, Vivi! Olá, tudo bem? Paz do Senhor, muito obrigada por me receber aqui hoje. Pai Senhor, Vivi, conta pra gente um pouquinho como que surgiu a ideia de montar um brechó de brinquedos. Em tudo dai graças, né? O Senhor consegue tirar de toda a situação o melhor de nós. Eu montei o brinquedo depois de uma crise de pânico. Tive uma crise de pânico e fui conversar com uma amiga depois e ela me disse que eu precisava encontrar alternativas para viver para mim, porque eu só vivia para minha filha até então. Eu estava recém-divorciada e tinha passado por muitos problemas financeiros. Eu cheguei a ter que cortar a toalha para fazer de absorvente, porque se eu comprasse absorvente não daria para comprar leite para ela. Então foi um período muito desafiador, até que teve uma sobrecarga emocional e chegou uma crise de pânico. E quando ela falou que eu precisava encontrar formas de viver para mim mesmo, eu me voltei para minha casa. E na minha casa tinha, assim, muitos brinquedos e eu construía muitos brinquedos com ela também. Aí eu falei para ela, nossa amiga, você tem razão, a minha casa é cheia de brinquedos. Aí ela falou assim, pois é, você tem que dar um jeito nesses brinquedos aí, é uma responsabilidade muito grande para uma criança ser dona de uma casa. Dá um jeito nisso, doa isso. Aí eu falei, Quando eu cheguei em casa, eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, eu não vou vender isso, eu tô endividada, não vou doar isso, eu tô endividada, precisando de dinheiro, eu vou doar? Não, eu vou vender, eu vou criar um brechó de brinquedos, ninguém tem. E foi assim, em 24 horas, aquele dia eu não dormi, eu criei um brechó de brinquedos. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei assim, amiga, você tem grupos de WhatsApp? Me passa, porque você me deu uma ideia maravilhosa, eu vou criar um brechó de brinquedos. Ela, você tá louca? Você acabou de ter, né, uma crise de pânico e vai criar um brechó de brinquedos? Eu falei, eu vou. Aí eu comecei a postar nos grupos de WhatsApp. E em 3 anos já vendemos mais de 11 mil brinquedos. Nossa. Vendemos para o Brasil todo. E Vivi, me conta uma coisa. Você começou a vender os brinquedos da sua filha. Comecei a vender os brinquedos da minha filha. Né? E como que foi essa questão da Júlia, né? Se desapegando ali dos brinquedos dela, né? Ela chegou a ficar enciumada? Ou ela, não, mamãe vende mesmo? Como que foi essa parceria ali de você vender os brinquedos? Eu falei com ela, falei assim, filha, vamos separar os brinquedos que você não brinca mais pra gente vender. E aí a gente compra outros depois. E assim, neste período eu tava ali com 3 meses de aluguel vencido, 6 meses de condomínio, porque foram 6 meses bem desafiadores que eu passei. Então, tipo, no primeiro mês, só vendendo os brinquedos dela, eu já vendi mais de 10 mil reais de brinquedos. Olha. E ela, assim, em 3 meses... Não, no primeiro mês. No primeiro mês. No primeiro mês eu já paguei os aluguéis vencidos de 3 meses. E assim, foi muito tranquilo, mais do que eu imaginava, porque ela não queria mais aqueles brinquedos. E aí também, o que eu fiz? A gente desapegou daqueles e eu comprei alguns outros para ela também, para ela não sentir tanto. E aí, hoje, ela é assim, o que ela não quer mais, ela, mãe, vende pra eu comprar outro. Olha. Quando ela quer comprar outro brinquedo, ela fala, já separa os que ela não quer brincar mais pra comprar outro brinquedo. E essa ideia surgiu, né, diante de uma grande dificuldade que você passou, financeira. Sim. O Senhor, em algum momento, te conduziu para que isso acontecesse? Falou com você, te instruiu? Como que foi essa questão espiritual no início da jornada do Brinquedo? Desde o início, eu sempre falei assim, né? Deus coloca o chão e eu vou, né? Então, eu sou uma mulher muito corajosa. Só que eu sempre ando de acordo com o que o Senhor manda. Então, se Ele falar para mim não vai, eu não vou. Um tempo antes disso, uma pessoa tinha falado para mim que eu ia criar algo que já existia. Que seria algo diferente, mas que eu trabalharia com algo que já existia. E que ia dar muito certo.
E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Mas eu falava assim, eu quero... Não sei, naquele momento, eu não sabia o que eu tinha pensado direito, mas falava assim, ai, credo, coisa usada, sei lá, não quero trabalhar com isso. Mal sabia que seria ali o Brinquedo. E eu tenho certeza que foi tudo pela condução do Senhor. E aí você usou as redes sociais, o WhatsApp? WhatsApp, Instagram. Eu tenho um grupo no WhatsApp que tem 1000 clientes. E aí uma vai indicando para outra, né? Uma vai indicando para outra e assim, eu sempre falo, Senhor, tem boleto vencendo, traz os clientes, traz os fornecedores. Então eu vejo o milagre do Senhor operar todos os dias no meu trabalho. E hoje você abriu sua loja física, né? Esse ano de 2025 você abriu a sua primeira loja física. Quanto tempo você ficou na parte, né, online do Brinquedo, que você vende online, para começar? Como é que foi esse 2 início? anos e meio. Para você ter ideia, quando eu comecei com o Brinquedo, eu não tinha nem computador, eu trabalhava tudo no celular. Porque até o computador que eu tinha vendido, porque tudo que era supérfluo, eu fui me desfazendo naquele momento, sabe? Supérfluo. Tipo, ar-condicionado, eu vendi, as joias que eu tinha, eu vendi. Tudo eu fui vendendo para nos manter, né? Naquele momento. Então, eu não tinha nem computador, mas eu trabalhava com o celular. Era o celular e o caderninho. O celular e o caderninho. E aí começou a disparar vendas e vendas, Sim, uma indica para outra. E as pessoas começaram a trazer, porque desde o primeiro momento me portei como empresa, que eu acredito que isso é muito importante. Não importa o tamanho que você tenha, mas a forma como você se porta. Então, desde o primeiro momento, eu estruturei o Brinquedo como uma empresa. Assim que eu pude, eu já registrei o nome, né, a marca. Eu já criei uma política de desapego desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, a empresa já tem CNPJ. Então, foi tudo assim, sendo estruturado, mesmo que eu não tivesse todos os recursos que eu tenho hoje, eu já tinha uma visão, né? E tentava fazer o máximo que eu podia com qualidade. E como que você saiu da loja online, de dentro da sua casa, para montar a sua primeira loja física? Então, o ano passado, eu sempre quis, né? Desde então, porque a nossa casa ficava tomada de brinquedo. A Júlia e eu, a gente só tinha o quarto. Então, um apartamento de 50 metros, a sala, a cozinha, o banheiro, era tudo tomado de brinquedo. A varanda. Só que assim, o que eu vendia sempre deu para manter o mês. Não dava para eu tirar um dinheiro para abrir um negócio. Só que eu tinha uma palavra do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor nos fala, Ele cumpre. E o ano passado, o Senhor levou meu nome no Brasil todo. Eu saí no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, UOL Estadão, no UOL, no Estadão, em todos os jornais aqui do Espírito Santo, que é onde a gente mora. E o Senhor falava sempre assim que eu iria abrir um negócio. Eu fui até no banco tentar fazer um empréstimo e não conseguia. Mas eu sempre falei que o Brinquedo, ele é do Senhor, ele não é meu. Em algum momento você se questionou, quando você, por exemplo, não conseguiu esse empréstimo no banco, você questionou, poxa, Senhor, o Senhor falou que eu abriria o meu brechó físico, né, a minha loja física, e olha, o empréstimo foi negado. Você chegou a questionar o Senhor em algum momento? Então, na verdade, não questiono. Falei assim, olha, não é por aqui, aonde que vai ser? Como exato. que vai ser, Senhor? Eu costumo falar isso também. Se o caminho que eu tô andando tá aparecendo alguma dificuldade, é porque não é por esse caminho. Não eu preciso ir para outro, né? Então, por onde é que eu vou? Então, eu tenho uma palavra do Senhor, eu vou perseguir ela, não importa como. Aí eu sempre falei assim, Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas se o Senhor falou, eu sei que o Senhor vai cumprir. Então, me mostra como que vai ser. E até que o Senhor me pediu para orar por umas pessoas, e quando eu abria a Bíblia, sempre saía na palavra de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus irmãos, Deus revirou seu cativeiro. E foi assim que Deus revirou meu cativeiro. Eu ganhei um carro. Olha. E com esse carro a gente abriu o Brinquedo. Realmente, esse carro, ele foi a virada de chave para você abrir o Brinquedo, né? Para estruturar o negócio, porque já né? tinha o Brinquedo, né? E agora, querendo ou não, né, uma loja física, ela te dá mais credibilidade.
Então, os brinquedos começaram a chegar mais, assim, as vendas aumentaram. E ali também é um local onde as pessoas vão buscar a Deus. E hoje você sendo pioneira, né, nesse ramo, nesse segmento de brechó de brinquedos no Brasil, como que você lida com essa situação de... Com certeza você vai ser inspiração para muitas outras mulheres, para muitas outras pessoas que também querem seguir essa trajetória, né, querem percorrer essa trajetória. O que você poderia dizer para elas? Coloca o Senhor na frente. Deixa acho... ele. Às vezes as pessoas falam assim, você não tem medo de alguém te copiar? Não, porque existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, tem espaço para todo mundo. Então, você imagina o tanto de brinquedo que não existe por aí. E aquilo que é meu, que está reservado para mim, é só para mim. Ninguém mais. O meu sapato não serve para ninguém. Então, o que o Senhor reservou para mim é meu. Né? O que eu acho engraçado é que, assim, na minha trajetória, né, enquanto empreendedora também, nunca foi fácil. Nada na minha jornada foi fácil. Não vim de família rica, de berço. Realmente, o Senhor foi conduzindo e foi abrindo os caminhos. E eu vejo isso com cada mulher que vem aqui, com cada irmã que vem aqui, que o Senhor abre o caminho para cada uma, segundo o propósito que o Senhor tem, né, de fazer a obra dele nas nossas vidas, né? Vivi, eu queria que você falasse pra gente se em algum momento, algum texto bíblico falou mais alto ao seu coração, porque a gente, como servas do Senhor, a gente se apega muito às palavras que o Senhor fala conosco, né? Às vezes um sonho, às vezes uma visão, mas muitas das vezes também ali na hora da palavra, né? Teve alguma palavra que te marcou? Nos momentos mais desafiadores, eu me agarrei em uma palavra que eu falo que esse ano eu estou vivendo isso. Que tá lá em Joel 2:25, que é restituirei, assim diz o Senhor, né? Os anos consumidos pelo gafanhoto. Então, eu acredito que eu estou vivendo esse período da restituição. Porque não é só a loja, né? A minha vida toda tem sido restituída pelo Senhor, assim. Até na minha beleza, né, no meu físico, minha forma de se vestir, os lugares onde eu tenho acessado, as pessoas que eu tenho conhecido. O Senhor, quando Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa vida por completo. Ele é um Deus de obras completas. Então, eu acredito que eu estou vivendo esse período de restituição. E conta um pouquinho para quem está em casa, que quer abrir uma loja física, né? Às vezes a irmã que está em casa tem uma loja online, né? Vende roupas ou vende brinquedos, enfim, vende algo online e quer ir pro físico, né? Ter a sua loja física. Vivi, dá uma dica para quem está em casa, o que tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? Abrindo a loja física, qual é o primeiro passo? Bom, aí você tem a parte contábil, né? Que é a parte estrutural toda de encontrar o local, né? Mas sempre deixar o Senhor à frente, porque quando eu fui buscar um local para alugar, eu imaginava que eu ia alugar um local de 20 metros. Eu moro em Jardim Camburi e eu queria que fosse lá, porque eu tenho uma filha que eu crio sozinha, então pela facilidade... Tudo isso você foi pedindo ao Senhor, né? Tudo eu fui pedindo ao Senhor, né? Porque eu precisava estar perto. Se alguma coisa acontecer, eu tô perto ali. E querendo ou não, o nosso bairro é o bairro mais populoso aqui do Espírito Santo, né? Então, ali tem muitas famílias que eu ainda não atingi, porque eu vendo mais fora do que dentro do bairro. Olha. Então, eu ainda tenho muitas pessoas ali que precisam me conhecer, né? Só que o Senhor sempre dá mais do que a gente pede. Então, aonde a gente mora, o aluguel não é barato. Então, eu imaginava, assim, que pelo valor que eu tinha, né, em mente, eu conseguiria alugar um espaço só de 20 metros. E o Senhor me deu uma loja de 60 metros. Tem uma experiência nessa locação, não é? Do Brinquedo? Tem muitas. Conta um pouquinho pra gente. Uma delas é que a gente... Bom, você tem um valor, né, para montar a loja. Então, eu tinha o valor para montar a loja. E aí, o valor já estava todo certo. Coloquei os ar-condicionado. Na hora de colocar o ar-condicionado,
o ar-condicionado não funcionou porque tinha um problema no cano. E com esse problema, teria que fazer uma obra. Só que para fazer essa obra, o ar-condicionado está no início da loja, teria que fazer a obra até o final da loja. Você teria que quebrar toda a parede do início ao final da loja. E assim, eu teria que gastar muito, e um dinheiro que não tinha para gastar, né? Aí eu ajoelhei e falei, Senhor, foi o Senhor que deu esse local. Se o Senhor deu, o Senhor permitiu que tudo isso fosse feito, não é para que isso aconteça. Então, assim, eu não sei de que jeito que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer um milagre aqui. E ele fez. Aí eu chamei os irmãos para ir lá na loja para orar, que eu segui tudo que ele falou, né? Primeiro que era para chamar os irmãos para orar. Depois era para chamar o técnico novamente. Aí eu chamei o técnico, aí ele falou assim para mim: olha, aí vai ter que fazer obra, não tem jeito, você pode até chamar outro técnico para ver. Eu falei, ó, não custa nada você vir aqui, porque se o Senhor quiser, Ele pode transformar essa situação. Então, vem, só olha, tenta só mais uma vez, se não der certo, tá tudo bem, a gente faz a obra. Aí, quando ele chegou lá na loja, eu peguei e falei assim, você acredita em milagre? Aí ele riu de mim, né? Eu falei assim, pois hoje você vai testemunhar um. Antes dele começar o serviço. Antes dele começar, quando ele chegou, chegou na porta. Aí ele foi indo na frente para ir até o fundo, e eu falei, Senhor, agora é com o Senhor. E aí, quando ele foi colocar o gás para passar, deu um pequeno estouro, assim. E aí ele só falou assim, menina, a tua fé move montanhas. E passou o gás e tá lá o ar-condicionado funcionando. O problema estava resolvido, não ia precisar mais fazer não obra. Não precisou fazer a obra, que seria uma obra que iria ficar em mais de 20 mil reais. Olha, o Senhor resolveu. Glória a Deus, pelo poder da oração. Irmãs, vejam só como a história da Viviane é muito inspiradora, sempre marcada ali com grandes experiências da parte do Senhor. Sim. E assim é conosco também. Quando nós oramos, quando nós colocamos o Senhor no centro do nosso negócio, portas se abrem, né? Os caminhos ficam mais fáceis, aquilo que parecia ser impossível, difícil, se torna até fácil, porque certamente o Senhor está no controle de tudo. Então, o meu conselho para a irmã é que chame o Senhor para ser centro do seu negócio, chame Ele para conduzir a sua vida, não só às vezes ali na área familiar, na área espiritual, mas também na sua vida profissional. Sim, né, Vivi? É verdade. Eu sempre costumo falar assim, que na verdade o Senhor, nós somos os mordomos do Senhor, né? É tudo dele. Então que Ele seja o centro, que o nosso saber, que o nosso propósito seja só um canal da graça dele, que nós possamos alcançar outras vidas através do nosso servir, né? Porque é mais do que fazer dinheiro. Exatamente. É poder impactar a vida de outras pessoas, é poder resgatar almas. Exatamente. E ali é incrível, porque é o celeiro do Senhor. Muitas pessoas vão lá para ouvir a voz dele. Às vezes até uma experiência que você teve, né? Sim, principalmente, né? Eu moro sozinha aqui com a minha filha, passei por momentos desesperadores e o Senhor sempre esteve comigo. E acaba que eu acabo atraindo mulheres que estão passando pelo que eu já passei, né? Você é inspiração para as pessoas que estão começando, né? Para pessoas que às vezes passaram por alguma dificuldade e que também têm sonhos, né? Sonhos, por exemplo, de montar uma loja física, né? E às vezes não tem um recurso, mas o recurso vem do Senhor. Sim. Né? Vivi, muito obrigada por compartilhar toda a sua trajetória, suas experiências com a gente aqui no Empreenda Mulher. Fica o convite para você retornar, compartilhar mais histórias e mais experiências. E com certeza, toda a sua trajetória inspirou e vai inspirar muitas mulheres que estão nos assistindo. Eu que agradeço, Natália. Pode convidar que eu volto, sim. E você que nos acompanhou, lembre-se, com fé, coragem e ação, é possível transformar desafios em oportunidades. Até o próximo episódio. A paz do Senhor.